Seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional aqui no canal. É com muita alegria que eu venho aqui gravar, produzir, né? Nem sempre a gente consegue fazer no início da semana, mas dentro do possível, é, quero manter pelo menos um vídeo por semana até a gente voltar com os quadros, voltar com o table sitting, que é geralmente eu comentando algum tema da atualidade, voltar também com o João Indica, onde eu indico materiais, livros, enfim, o nome do quadro já diz tudo, e também voltar com o nosso querido podcast que eu já estou particularmente com saudade. Acontece que neste momento eu tô dando uma ênfase a lives no TikTok. Então, se você tem TikTok, segue a gente lá, porque todos os dias, aí por volta das 7 horas, horário de Brasília, a gente tá também espalhando a palavra naquela rede social. Um desafio aí que eu propus para mim mesmo, procurar ser o mais constante possível, e isso ocupa tempo, né? Então a gente está tentando ser constante por lá, e aí, assim que possível, a gente volta com os quadros aqui. Essa semana em especial, uma semana muito marcante para o público protestante, para o público evangélico, né? Para a igreja protestante no contexto geral, porque é a semana, no dia 31 de outubro, nessa semana, é onde nós celebramos os 507 anos, 507? 507 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. 1517, deixa eu fazer as contas certas. Acho que é isso. 17, 7 anos. 6 anos, 7 anos. É isso aí, 507 anos. 507 anos da Reforma Protestante, onde nesse dia, 507 anos atrás, Martinho Lutero foi usado para que ele pregasse na porta daquele lugar, que esqueci o nome agora, as 95 teses, ou seja, 95 condutas da igreja cristã na época, que estavam distoantes, que estavam em confronto com a palavra de Deus. E a partir desse movimento de reforma, que não foi só Martinho Lutero que participou, né? É, João Hus, alguns anos antes, já havia participado, já havia confrontado a igreja, e depois disso vieram outros reformadores, Wycliffe, John Knox. John Knox é uma oração muito bonita e muito clássica, né? Dizendo para Deus: dá-me a Escócia, senão eu morro. Então, são vários reformadores, e a partir daí, anos depois, vieram John Wesley, aí vieram movimentos mais recentes, né? Tiago White, Ellen White, William Seymour, Evan Roberts, assim. Então, assim, você percebe em toda a história Deus cuidando da sua igreja. E quando eu digo igreja, não estou falando de denominação, estou falando de igreja de Cristo, o corpo, né? Que envolve muito mais pessoas, tem muito mais a ver com pessoas do que com prédios, do que com placas, do que com um CNPJ específico. Então é uma data muito importante, é uma celebração muito importante que deve estar sempre na nossa memória. Então, se você está em dúvida, se você celebra o Halloween, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando como que o cristão deve lidar com o Halloween e tudo mais. Enfim, não quero estabelecer nenhuma regra, só quero propor uma reflexão. Então, se você está em dúvida se você celebra o Halloween ou se você celebra a Reforma Protestante, espero que você tome a melhor decisão, a decisão mais sábia. Espero que o Espírito Santo te conduza. Mas sabe, tudo isso que nós estamos celebrando e trazendo memória nessa semana tem muito a ver com algo simples e básico dentro da vida de um cristão, dentro da nossa caminhada cristã, que é paixão e uma reverência, um zelo pelas Escrituras, um zelo pela palavra. Que conforme a gente vai desenvolvendo vida devocional, conforme a gente vai se aprofundando ou se envolvendo com a igreja, pode acontecer de a escritura se tornar somente mais um momento do meu dia. E eu de fato, eu tô falando isso por mim, e eu de fato não encaro ela como realmente uma espada afiada que atravessa o meu coração, que transforma o meu ser e que vai se renovando cada dia. O que a reforma nos ensina é que essa paixão e esse zelo pelas escrituras, ele deve sempre fazer parte da nossa vida. Essa chama pelas escrituras, pela palavra de Deus viva e eficaz, ela deve estar sempre acesa no nosso coração. Eu quero refletir contigo hoje um texto que está lá no livro de Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 3, né? Timóteo era aí um discípulo de Paulo, um jovem que Paulo havia preparado para assumir a igreja depois da sua saída, transicionar para a sua... Então tem conselhos aqui muito preciosos. E no capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: quanto a você, Timóteo, né? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.
Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí entra algo fundamental para nós hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que texto poderoso! E começa com um conselho e termina com uma exaltação plena das Escrituras. E não só uma exaltação, mas um apontamento para o que as Escrituras servem. E vamos dar uma analisada nisso aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então aqui já caem por terra algumas teologias que a gente vê por aí, de que a Bíblia não é puramente a palavra de Deus, mas na verdade a Bíblia contém palavra de Deus. Olha, eu entendo que o fato da Bíblia ter sido escrita por homens causa em nós alguns questionamentos. Mas a própria Bíblia se apresenta como a Escritura inspirada por Deus. E não é somente uma parte dela, mas toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, por mais que tenha sido escrita por homens, ela é inspirada por Deus. Isso torna o seu conteúdo, o seu ensino infalível. Isso torna o seu conteúdo plenamente espiritual, inspirado e que deve servir para o nosso ensino. E aí já entra a segunda parte, que é a seguinte: inspirado por Deus e útil para ensino. Ou seja, vem aqui para me ensinar, para me conduzir. Quando você vai para a escola, quando você passa os anos letivos aí na escola, você está sendo ali ensinado. A Bíblia tem essa função de nos ensinar através das suas histórias, através dos seus escritos, através dos evangelhos, através dos livros poéticos, através do Pentateuco, de Gênesis a Apocalipse. Existe a função de me ensinar. Tem a função também de me repreender. É nisso que muita gente se pega. Porque a Bíblia não é só um livro que vai nos trazer conforto, embora já no conforto exista também confronto. Mas muitas das vezes eu abro a Escritura e eu vou lidar diretamente com o confronto diretamente de Deus. Confrontando algum comportamento pecaminoso, confrontando algum tipo de pensamento malicioso, confrontando a forma errônea, como por exemplo eu trato minha esposa ou meu esposo. Confrontando a forma como eu lido com meu irmão. Por que confrontando? Porque a nossa natureza é ruim. Nosso coração é cheio de pecado. E muitas vezes a Bíblia vai sim te trazer conforto, a Bíblia vai sim te dar uma palavra de esperança. Deus é através da Bíblia, mas em dados momentos da vida cristã, nós temos que aceitar que ela vem para nos repreender. Para correção e para instrução. Aonde? Na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esses dias eu entrei em contato com eu vi o podcast inteiro, mas principalmente essa parte me chamou muita atenção. Se você é um líder de louvor que é profundo biblicamente, você se torna um artista, você se torna um salmista. Se você é um líder de louvor que não é profundo biblicamente, você não passa de um músico ou de um artista. Se você não é profundo biblicamente e prega, você se torna nada mais, nada menos que um orador, que um palestrante. Mas se você é profundo biblicamente, você se torna a voz de Deus. O Espírito Santo, através de você, se torna a voz de Deus para o povo. O homem, a mulher, que são profundos biblicamente, a Bíblia nos garante que estes são aptos e plenamente preparados para toda boa obra. A profundidade bíblica, primeiro que ela nos protege contra o engano. Eu me torno convicto. Olha o que ele fala para Timóteo, Você aprendeu tudo isso aqui, você está convicto disso aqui. Muitas das vezes, a gente fica com tanto medo de ser enganado, que a nossa vida é pautada muito mais pelo medo do engano do que pela convicção da verdade. E qualquer coisa que se pareça ou que remeta na sua cabeça o engano, eu já rejeito. E muitas das vezes deixo de experimentar princípios verdadeiros
em níveis mais profundos da minha relação com as Escrituras, da minha relação com Deus, da minha relação com o Evangelho, por medo, porque aquilo está se movendo de forma diferente. E muitas das vezes Deus quer derramar vinho novo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, mas nós não queremos deixar os odres velhos. E enquanto não deixarmos os odres velhos, ou seja, nos apegarmos às antigas formas como Deus se movia no passado, acreditando que Ele vai se mover da mesma maneira, Ele quer derramar algo novo e nós não vamos experimentar, e nós não vamos vivenciar, porque a gente está com tanto medo de ser enganado, que a gente não se coloca na posição de flexibilidade, de um odre novo para receber esse vinho novo. Existem coisas que são básicas dentro da teologia cristã. Existem elementos fundamentais. A mensagem não muda, o nosso Deus não muda. E, eu ia dizer um portanto, mas o portanto supõe contradição. Mas eu vou falar o e que supõe um complementa essa ideia. A essência da verdade permanece. E os métodos, as formas, a embalagem, muitas das vezes ela tem que ser mudada. Grandes empresas estão por aí a todo momento se atualizando para poder comunicar a sua mensagem da forma mais atualizada possível. E nós, não que a igreja seja uma empresa, mas empresas que assim, tem um propósito, tem um objetivo, né? Muitas delas têm um propósito bonito, é uma causa social bonita, mas não se compara ao propósito de disseminar o evangelho, de pregar a mensagem de vida eterna, mensagem de Cristo. Elas que não têm esse propósito estão cuidando da sua mensagem de forma muito mais excelente do que nós, que estamos presos a métodos antigos, confundindo o fato de que Deus é imutável. Sim, Deus é imutável, mas Ele é um Deus que se move pela sua multiforme graça e sabedoria. Jesus conversa com Nicodemos e apresenta o evangelho a ele de uma forma, para o jovem rico de outra forma, para a mulher samaritana de outra forma, e nós estamos presos nos mesmos métodos, acreditando que todo mundo tem que ser atingido. E aí nós vemos as nossas igrejas vazias, e a gente usa, né, o termo, porque a palavra de Deus ela realmente não é para qualquer um caminho estreito, como uma desculpa para as nossas igrejas mornas, frias, vazias. Enquanto que o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, nós estamos presos em nossos próprios métodos antigos. Quem é profundo biblicamente tem convicção da verdade e se move pela convicção da verdade, sendo plenamente preparado e apto para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus nos garante. De forma clara, eu não preciso nem ir para o grego para entender esse texto, está muito claro. A Escritura é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos preparar para toda a boa obra. Que a próxima onda de avivamento na nossa nação seja uma onda de avivamento bíblico, que as nossas igrejas sejam compostas por homens e mulheres com profundidade bíblica e que através desse devocional, que é um pouquinho mais sério, que é um puxão de orelha assim, não para você, não é para você, é para mim primeiramente. Eu tô sendo pregado por isso aqui. Mas que a próxima onda, ela seja uma onda de profundidade bíblica. Que nós nos voltemos para o real evangelho, para a mensagem do evangelho puro, e que nós nos movemos, que o Espírito Santo através de nós, que nós permitimos, que a gente permita ser conduzido por ele, muito mais pela convicção da verdade do que pelo medo do engano. Porque quem está convicto da verdade não teme o engano. Conhecereis a verdade da minha palavra. E isso liberta. Que nessa semana em que a nossa mente, as nossas lembranças estão voltadas para a celebração da Reforma Protestante, que nós aprendamos como os reformadores
a retornar os nossos olhos para as profundidades bíblicas. Não tem problema você se cercar de materiais de auxílio, de devocionais, mas que que esse entorno, que esses auxiliares sejam somente auxiliares. Sejam somente auxiliares. Que a sua vida devocional não seja resumida a esse vídeo, a este canal. Que a sua vida devocional não seja resumida à sua playlist no Spotify. Que a sua vida devocional seja principalmente baseada numa relação profunda e genuína com as Escrituras. A Bíblia é o único autor que você lê, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Creia nisso. Eu espero que você tenha gostado, espero que o Espírito Santo tenha falado do seu coração. A gente se vê no próximo conteúdo, e se você não é inscrito, já se inscreve aqui para receber mais conteúdos como este. E a gente se vê no próximo vídeo.